Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a fabricante de caminhões Iveco. A empresa surgiu da união de 5 fabricantes de caminhões europeias: a alemã Magirus, a francesa Unic e as italianas ON, a divisão de caminhões da Lancia, e a Fiat, que foi a idealizadora dessa corporação. A Iveco veio ao Brasil no início dos anos 80 para tentar salvar a Fiat Diesel do Brasil, mas não obteve sucesso. No entanto, no final dos anos 90, a empresa retorna ao país e dessa vez conseguiu sucesso, se transformando numa importante fabricante de veículos comerciais. E a nível mundo, é uma importante fabricante de caminhões, com filiais no mundo todo. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Então vambora para a história! Konrad Dietrich Magirus nasceu em 26 de setembro de 1824, na cidade de Ulm, ao sul da Alemanha. Em 1846, se tornou um oficial do Corpo de Bombeiros da cidade e, graças ao sucesso de suas técnicas de combate ao incêndio, foi nomeado comandante da Brigada de Incêndios de Ulm. Com sua experiência, Magirus viu a necessidade de uma escada especializada para o combate a incêndios e resgate em lugares altos, e inventou uma carroça com uma escada giratória de 25 metros de comprimento, que ficou conhecida como escada Magirus, modo aportuguesado de Magirus, que é usada para o combate a incêndio até os dias atuais. A partir de 1866, Konrad abriu uma empresa que passou a fabricar esses veículos que fizeram sucesso. Em 1887, Konrad passou a administração da corporação para os seus filhos e acabou falecendo no dia 26 de junho de 1895. Enquanto isso, na Itália, surgiu em 1899 a Alfitine Meccanici, que ficou conhecida pela sua sigla ON. A empresa de Milão se especializou em material ferroviário, e ela surgiu da união de duas companhias, a Grondona Come e a Miani Silvestri. E no dia 11 de julho do mesmo ano, foi fundada a Fábrica Italiana de Automobili Torino, ou Fiat, na cidade de Turim, que foi a união de 9 empresários da região que tinham a intenção de montar uma fábrica de automóveis, e ela só ficou pronta no ano seguinte, em 1900. Um dos empresários, Giovanni Agnelli, se tornou o diretor administrativo da empresa e já conseguiu fabricar 24 automóveis no primeiro ano, um bom número, já que na época ainda não existia a linha de montagem, e o primeiro veículo da empresa foi o 4HP, com motor de 2 cilindros. Apesar da empresa não ter lucros a princípio, a Fiat não se desanimou e ampliou sua linha com o primeiro caminhão, o modelo 24HP, lançado em 1903, que também foi o primeiro ano em que a empresa teve lucro, com uma produção anual de 135 veículos. Na cidade de Paris, capital da França, na comuna de Pitot, o empresário Georges Richard começou fabricando bicicletas com seu irmão Félix Maxime. O empreendimento dos irmãos fez sucesso e decidiram ampliar sua atuação partindo para a novidade dos veículos motorizados. Então, após se encrencarem com um sócio, os irmãos Richard decidiram criar sua própria fábrica de automóveis e Georges conversou sobre seu projeto com o barão Henri de Rothschild, empresário e investidor francês, integrante da famosa família de magnatas que fizeram imensa fortuna na Europa no ramo bancário. O barão aceitou investir na empresa e em 1905 fundaram a Unic, que a princípio fabricavam carros e motores a gasolina. A empresa conseguiu fazer sucesso no ramo de táxis. A Fiat conseguia conquistar cada vez mais clientes e, para promover seus automóveis, participavam de corridas automobilísticas. E um de seus pilotos foi Vincenzo Lancia, que também era fascinado por mecânica e engenharia e decidiu fabricar seus próprios automóveis. E no dia 27 de novembro de 1906, fundou junto com seu amigo Claudio Fogolin a fábrica que leva seu sobrenome. O primeiro carro da empresa foi o Tipo 51 de 1908. A princípio, a empresa começou fabricando automóveis e passou a diversificar a produção devido ao sucesso, e em 1911 desenvolveram o modelo 1Z, a pedido do exército italiano que estava na guerra ítalo-turca e precisavam de um chassi de veículo reforçado para desenvolverem seus blindados. Em 1915, lançaram o Iota, que foi o sucessor do 1Z, que além de ser usado na Primeira Guerra Mundial, teve seus modelos civis que fizeram muito sucesso.
A Primeira Guerra fez também o exército alemão encomendar para Magirus um caminhão de 3 toneladas de capacidade, se tornando o primeiro veículo motorizado da marca. E em 1922, a francesa Unique decidiu entrar no ramo pesado e fez o modelo MSC com 3 toneladas de capacidade, e foi o mesmo ano em que faleceu Georges Richard. Nessa época, Giovanni Agnelli já estava à frente da Fiat, que havia crescido muito, se tornando a maior fabricante de automóveis da Itália. E em 1925, a A1 começou a construir caminhões e ônibus sob licença da fabricante suíça Saurer. Na Alemanha, a Magirus cresceu muito e em 1936 decidiu se unir com a fabricante de motores e tratores Deutz, pois precisava urgentemente de motores diesel para seus veículos. E a união foi muito benéfica para as duas empresas, já que as produções e vendas aumentaram bastante, e em 1938 eles se juntaram à fabricante de aço e metal Klöckner Werk e à empresa de engenharia e maquinários Humboldt-Vedag, se tornando o grupo KHD, que é a sigla de Klöckner Humboldt Deutz. No mesmo ano, a Alpine Meccanici, que fabricava automóveis desde 1918, foi comprada pela Fiat, que decidiu parar com sua produção de automóveis e a transformou no ramo comercial e ferroviário do grupo. Também em 1938, a Unique não conseguia mais concorrer com as fabricantes francesas de automóveis e decide parar de fazer carros e se dedicar somente à produção de caminhões, já que era uma das líderes no segmento. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa fez um veículo de esteiras nas rodas traseiras, uma tecnologia inventada por Adolphe Quegres, o mesmo que formulou o câmbio de dupla embreagem. O modelo P107 foi fabricado até 1940, quando a Alemanha tomou a França e proibiu a Unique de fabricar os modelos. No entanto, o exército alemão continuou usando eles, por serem ótimos veículos militares. Já Magirus Deutz participou na guerra num triste episódio, desenvolvendo veículos de gás para exterminarem muitos judeus e outros concentrados para dentro do baú do veículo, matando as pessoas sufocadas por monóxido de carbono. No entanto, essa técnica logo seria abandonada em favor dos campos de extermínio. Já a Fiat desenvolveu muitos veículos terrestres e aéreos, incluindo um avião de combate G-55 Centauro, que era considerado um dos melhores da Segunda Guerra. Depois que o combate acabou, a família Agnelli foi tirada da liderança da Fiat por causa de sua ligação ao governo de Mussolini. Em 1950, a A1 lançou o leve Leontino, que fez muito sucesso. A Magirus passou alguns anos se recuperando da guerra, já que a fábrica da parceira Deutz foi quase toda destruída pelos ataques aéreos. E em 1951, com a fábrica da Deutz toda recuperada, lançou o Merkur, um modelo que fez sucesso por toda a Europa. E nessa época, a Lancia lança o Exatal, um modelo médio pesado com motor diesel de 122 cavalos e teve boas vendas nos anos 50. Em 1952, a Unique foi comprada pela Cinca, sigla para Société Industrielle de Mécanique. A empresa se tornou a Unique Cinca, que também passou a fabricar os modelos da italiana On. Nessa época, a Unique tinha uma grande linha de caminhões bicudos, do leve Bussang ao pesado Alvernier. Ao final dos anos 50, a On tinha uma linha de modelos que ia do leve Lupeto até o pesado Titano, cujos motores diesel eram todos de fabricação própria. Já a Fiat também comercializava caminhões, apesar da existência da marca On, e o modelo pesado 682 foi lançado em 1952 e seria, por algum tempo, o único pesado vendido pela empresa. As empresas italianas estavam adotando os modelos de cabine avançada porque poderiam carregar mais cargas, e em 1957 a Lancia lança o Exatal B, que foi o primeiro cabine avançada da empresa e substituiu o modelo bicudo que saiu de linha. Nos anos 60, a Magirus Deutz disponibilizava desde o leve Eicher até o pesado Jupiter, que tinha tração total em motor V8 a diesel. No Brasil, a Deutz passou a fabricar tratores e motores a ar que tinham fábricas em Guarulhos, na Grande São Paulo, e em Contagem, na Grande Belo Horizonte.
A Magirus veio ao Brasil para fabricar chassis de ônibus e inaugurou uma fábrica em 1967, no município de Simões Filho, no estado da Bahia. A empresa foi a primeira fabricante nacional a comercializar chassis desenvolvido especificamente para ônibus e dotado de motor traseiro. Até então, todas as fabricantes nacionais só faziam chassis de caminhões adaptados. Em 1968, a Alfitine Meccanici foi absorvida pela Fiat, que continuou a usar a marca On, já que seus veículos vendiam muito bem. E a francesa Unique passou a fazer parte do grupo Fiat a partir de 1966, já que a Cinca tinha sido vendida para a norte-americana Chrysler. Ao final dos anos 60, a Lancia não estava indo muito bem financeiramente e a Fiat comprou a empresa em 1969. No mesmo ano, a Lancia lança o Exagama, um pesado que poderia puxar até 44 toneladas de carga. A Magirus do Brasil, apesar de ter feito sucesso com chassis de ônibus, seus motores a ar na traseira não se adaptaram muito bem ao clima tropical brasileiro e a empresa demorou muito para sanar os problemas, manchando a reputação dos motores Deutz. Ela até cogitou em fabricar caminhões, mas com tantos problemas com os chassis de ônibus, decidiu encerrar suas atividades em 1972, juntamente com a divisão de motores e tratores da Deutz. Já na Alemanha, os Magirus tinham reputação muito melhor. Os modelos bicudos chamados de Eckhauber poderiam. Os modelos eram muito robustos e vinham nas mais variadas opções de tração. Com tantas fabricantes e a Klockner Humboldt Deutz decidiu integrar o grupo comprando 20% das ações da nova firma. E assim, em 1º de janeiro de 1975, é formada a Industrial Vehicles Corporation, ou simplesmente Iveco. E a empresa era composta pelas empresas do grupo Fiat, mais a Magirus Deutz. A nova firma começou somente como um conglomerado e a Fiat decidiu enxugar o grupo. E assim, as marcas Alfitine Meccanici e a divisão de caminhões da Lancia deixam de existir. Já o Unique continuou, pois na França era lançando o modelo médio 130. A empresa, que também era dona da Alfa Romeo e consequentemente se tornou proprietária da Fábrica Nacional de Motores, ou FNM, continuou fazendo os famosos e robustos caminhões brasileiros e os rebatizaram de 190E, que passou a usar motor Fiat de 13,8 litros e 256 cavalos. Em 1977, a marca F Brasil S.A. Em 1979, o grupo KHD acabou com a aliança com a Fiat e a empresa italiana acaba virando a dona da divisão de caminhões Magirus Deutz. No entanto, a divisão de motores e tratores agrícolas continuou sendo do grupo KHD. A marca Magirus continuou sendo usada na Alemanha e em outros países onde a empresa tinha boas vendas. Nesse mesmo ano, a Fiat do Brasil lançou novos produtos, como o modelo 120 e o novo 190H, que tinha linhas modernas do 619 italiano, e com isso, a tradicional cabine arredondada de origem Alfa Romeo deixa de ser oferecida. A recessão econômica que fez suas vendas caírem. Em 1982, a Iveco passou a O lançamento veio tarde demais, já que a participação da Fiat Diesel só diminuía cada vez mais no mercado brasileiro. Em 1984, a marca francesa Unique foi completamente absorvida pela Iveco e deixou de ser usada. No mesmo ano, lançaram o primeiro veículo comercializado com a nova marca, o modelo pesado Turbostar, que se tornou um grande sucesso de vendas na Europa. Infelizmente, o mesmo não ocorreu com a Fiat Diesel no Brasil, que encerrou suas atividades em junho de 1985. No mesmo ano em que a Fiat e a Magirus deixam de vender caminhões com suas marcas, dando preferência somente para a Iveco. No entanto, a marca Magirus continua existindo como divisão de veículos vocacionais para o Corpo de Bombeiros, já que sua marca é muito tradicional no ramo. Em 1986,
a Iveco comprou a fabricante italiana de caminhões e veículos pesados Astra, cuja empresa de Piacenza foi fundada em 1946 por Mario Bertuzzi. Ao contrário das outras marcas que foram totalmente absorvidas, a marca Astra foi preservada e foi posicionada no ramo de veículos pesados para construção civil e mineração. A Iveco continuou a fazer o modelo comercial Daily, que era de origem Fiat, e outro modelo comercializado foi a série T, compostas por modelos médios e pesados. A partir dos anos 90, a empresa passou a desenvolver novos produtos, surgindo a família Euro, compostas por Eurocargo, modelo leve e médio, Eurotracker, um pesado para trabalhos severos, e os pesados Eurotech e Eurostar, que poderiam vir até com um enorme motor V8 de 17,2 litros e 514 cavalos. A Iveco já possui diversas filiais no mundo e voltou sua atenção ao Brasil, já que a Fiat estava consolidada no país. A empresa já tinha uma filial na Argentina e queria aumentar sua atuação na América Latina. Em 1997, a Iveco passou a operar em território brasileiro, importando veículos a princípio, até que sua fábrica em Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, ficasse pronta. Em 1998, a corporação lançou nova família de motores diesel Cursor com cilindradas de 7,8 e 10,3 litros, que vinham com injeção eletrônica Common Rail e turbina de geometria variável. A filial argentina e australiana desenvolveram em conjunto um modelo bicudo feito sobre o Eurotech, que ganhou a denominação de Powerstar. O modelo passou a ser fabricado em 1999, que também chegou a ser importado ao Brasil. O veículo de estética estranha, que ganhou o apelido de Darth Vader, acabou fazendo sucesso na Austrália e, ao contrário do resto do mundo, esses caminhões também poderiam vir com mecânicas terceirizadas, com motores Detroit Diesel, Caterpillar e Cummins para concorrer com os modelos de origem norte-americana. E, finalmente, em novembro do ano 2000, a fábrica de Sete Lagoas é inaugurada, passando a fabricar inicialmente a linha dos comerciais leves Daily. Até 2002, estavam fabricando seus motores em território nacional e os leves logo conseguiram a liderança no setor. O retorno da empresa, felizmente, foi muito bem sucedido. E ao final do ano já estavam planejando a voltar a fabricar seus médios e pesados. No mesmo ano de 2002, a Iveco lança na Europa o moderno Stralis, um modelo pesado que vinha com opção de caixa automatizada e motores Cursor com cilindradas de 7,8 a 12,9 litros dependendo da versão. Em 2004, lançaram os modelos Eurotech e Eurocargo nacionais, sendo que o modelo médio vinha equipado com motor MW-MX-10 de 206 cavalos. Em 2005, os Daily nacionais tiveram uma pequena revisão estética, que também passou a contar com opções de cabine dupla e motores com injeção eletrônica. No mesmo ano, lança o Stralis em mercado brasileiro. No entanto, o modelo antigo Eurocargo ainda era fabricado como um modelo pesado de entrada Cavalino. Nessa época, a Fiat havia formado a divisão de motores FPT, sigla para Fiat Powertrain Technologies, que passou a ser a fornecedora de todos os motores do grupo Fiat, tanto a gasolina quanto a diesel. Nos motores de fato não há alteração alguma, a não ser a estampa com a marca FPT. Na Austrália, o modelo Powerstar foi atualizado e agora contava com faróis quadrados mais harmoniosos. Mas os motores norte-americanos deixaram de ser oferecidos, só voltando em 2010 com os motores Cummins SX, que poderia desenvolver até 600 cavalos de potência dependendo da versão. Em 2007, lançaram a nova geração do Daily. Agora, os modelos leves nacionais estavam acompanhando o mesmo modelo europeu. A filial brasileira criou um centro de desenvolvimento de produtos na planta de Sete Lagoas. Em 2008, as cabines dos pesados já tinham produção 100% nacional. E no mesmo ano, lançaram um novo Tector no Brasil. Ele era baseado no modelo Stralis e poderia vir com motor de até 250 cavalos. E lançaram em 2010 o Vertis, um modelo leve e médio, que foi o primeiro da marca a ser 100% projetado e desenvolvido em território brasileiro.
A partir de 2010, a Iveco passou a disponibilizar o modelo bicudo australiano para alguns países da Europa, que passou a se chamar Strator. Em 2012, o modelo Powerstar venceu o Rally Dakar, realizado na América do Sul, pelas mãos do piloto holandês Gerard de Rooij, sendo que o segundo e o terceiro lugar também eram veículos da Iveco. No final do mesmo ano, a empresa do Brasil entrega ao Exército Brasileiro o primeiro blindado Guarani, que foi pensado para suceder o Ingesa EE11 Urutu, que vem com motor Cursor 9 de 383 cavalos. Em 2013, lançaram no Brasil o pesado modelo Highway, que vinha com motores de até 560 cavalos. E no mesmo ano, alguns modelos e caminhões vocacionais da Magirus passam a ser fabricados no Brasil. Em 2014, lançaram a primeira linha de chassis e ônibus de porte médio, os modelos 170S, que veio com motores 6.7 de 280 cavalos. Em 2016, o Iveco Powerstar do Gerard de Rooij vence novamente o Dakar. Em 2018, a Iveco australiana deixa de produzir os bicudos Powerstar e agora só passam a fabricar modelos de cara chata. Nesse ano também apresenta a linha High Road, que veio substituir o pesado Stralis. Os novos caminhões vêm com motores de 360 a 440 cavalos. E em 2019 passam a vender no Brasil o Tector atualizado com nova cabine e novas versões leves para substituir o Vertis. Mesmo ano em que apresentam na Europa a nova linha de pesados S-Way, que é um caminhão totalmente novo com cabine moderna e o competente motor Cursor, que está mudado para atender às mais rígidas normas de emissões europeias com potências de até 570 cavalos, que também vem acompanhado dos modelos pesados X-Way e o de aplicações mais severas T-Way. Em 2020, passam a comercializar a nova linha Daily no Brasil. O modelo totalmente novo veio com diversas configurações, sendo 5 de furgões e 3 de caminhões. Em 2021, o Exército Brasileiro recebe os primeiros veículos LMV-BR, que são viaturas blindadas multitarefas. O Jeep grande pode vir com motores de 182 ou 220 cavalos e câmbio automático de 6 marchas. No mesmo ano, a Iveco sai do grupo CNH para formar o Iveco Group. E agora, no ano de 2022, a empresa continua firme e forte no segmento de caminhões e veículos comerciais. E também apresentam nesse ano o híbrido e-Daily, que vem equipado com motor de origem Hyundai a célula de hidrogênio, aliado a motores elétricos que foram expostos na versão furgão e caminhão. E no Brasil, lançam o S-Way para substituir os Highway e os High Road. E as vendas no país aumentam ano a ano, sendo que em 2021 cresceu 70% em relação a 2020 e anunciaram investimentos de R$1 bilhão nas fábricas do Brasil e da Argentina. Então, pessoal, já viram ou trabalharam em um Iveco? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Então peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço ao ronco de um Iveco. Até logo e fiquem com Deus!